velho, melhor idade, terceira idade, 50 a mais, não importa o título que nos dão ou que dão a essa classe de pessoas. O que importa é o seguinte: em algum momento eu, você, ela, qualquer um de nós estaremos nessa fase. E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo para passar para essa fase da melhor forma possível? A gente vai comentar sobre isso neste vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um Bem Casados. Aqui a gente fala de família, a gente fala de questões do dia a dia, a gente fala de aventuras e a gente fala de amor, que é esse o propósito do canal. E hoje eu estou trazendo aqui, eu e a Josi, a gente está trazendo um tema que a gente já vem discutindo há algum tempo, o tema da velhice. Vou usar a palavra nua e crua, o tema da velhice, por várias razões. Primeiro porque a Josi é uma autoridade no assunto. Ela lida com essa questão diariamente. E outra, que nós estamos vivendo essa fase, nós estamos na transição, ambos com mais de 50 anos, então esse é um problema que a gente está trazendo à tona, e a gente fez aqui uma relação de alguns tópicos relacionados a essa questão da velhice, que são assim, os mais discutidos hoje na atualidade. E Josi, uma questão que você falou recentemente, que isso é bem importante, o quanto a pessoa que está nessa fase de idade, ela está hoje vivendo muito mais do que antes. Não é isso? Hoje, a pessoa que é considerada velha, ela está chegando aos 90, 100, 110 anos com muita facilidade. Você vive com isso no seu dia a dia, né? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? O dia a dia das pessoas da melhor idade, não gosto de chamar velhice, melhor idade para mim, né, é questão de já experiências passadas, né, vividas. São aquelas pessoas que anteriormente 60 anos já era velho, né? Hoje não, 60 anos está no início praticamente da vida, assim, da vida não, da boa vida, né? Porque já não tem mais preocupação com nada, já só para curtir a vida. Pena que não é assim, né? Exatamente. Essa curtição, ela tem um impacto na sociedade, tá? A sociedade hoje vive esse drama. A cada dia, mais e mais gente está envelhecendo e não há como sustentar essa nova categoria de pessoas que está vivendo muito mais tempo. Um impacto bem significativo hoje na aposentadoria, no INSS, outra na própria estrutura. Todos os países estão vivendo isso. Como alocar essas pessoas? E essa é uma questão que a gente está hoje começando a pensar nisso. E uma das questões que a gente levantou 10 questões. Todas elas são importantes e vale a pena você refletir, vale a pena você discutir com a sua família. A gente está discutindo isso, vamos falar, eu e a Josi, o que a gente pensa, é a nossa opinião e a nossa vivência, é o que a gente está hoje se preparando já para os anos que virão, que a gente está entrando nessa fase. É uma questão aqui, Josi, se você quiser pode falar, eu coloquei o seu nome, mas questão quem está chegando nessa fase, questão os medos e as preocupações. Na sua perspectiva, na sua forma de ver você e a sua forma de ver as pessoas com quem você lida no seu trabalho, quais são os principais medos que você tem em relação ao envelhecimento e como você está se planejando para lidar com essa situação? A solidão, o que é mais, eu não digo nem incomoda, que acontece a maioria dos idosos é a solidão, né? Os idosos, muitos são abandonados,
isolados, né? Vivem naquela esperando a morte chegar. Alguns idosos, né? Já outros não, outros já estão vivendo, viajando, mas a minha realidade, que eu convivo, são idosos, na maioria das vezes, abandonados. Aqueles idosos que foram escravizados pelas suas famílias, pelos seus netos, filhos, que viviam abandonados, que foram retirados, e hoje eu cuido desses idosos, que é a solidão. Hoje eu observo que lá no meu, vamos dizer, no meu trabalho, a solidão. Eles são muito solitários, carentes. Eu quero complementar aqui e bate exatamente com o que eu anotei. Tem um papel aqui que a gente precisa seguir e justamente para passar um pouco essa questão de uma forma bem clara e bem segura para você. Esse é um dos medos que eu tenho. Envelhecer sozinho. Eu já estou pensando nisso, tenho certeza que vai demorar muito, mas certamente essa é uma preocupação bem comum e a gente está tendo a oportunidade de discutir isso agora e a gente ainda tem tempo para se preparar. Mas certamente é uma questão que merece muita atenção, não só nossa, como sua, mas de toda a família. E a gente vai para o próximo tema aqui. A questão dos cuidados com a saúde. Eu coloquei aqui, isso é um tema muito relevante, muito importante, pessoa que está chegando nessa fase. Como você pretende cuidar da sua saúde física e mental à medida que você envelhece? Quais são as práticas de autocuidado que são essenciais? Essenciais ter sempre um acompanhamento, né? Eu continuo dizendo, um acompanhamento, o idoso, ele não pode ficar só. O idoso precisa ser acompanhado, ter carinho, ter amor, ter aquela preocupação de levar ao médico, da alimentação, do lar, que a gente sabe que a maioria dos idosos hoje, o que mais acarreta a morte é a queda, né? A queda nos lares, no tapete, sabe? O lar do idoso para mim, uma coisa muito importante, porque dentro do lar é que acontecem as maiores mortes, né? Dos idosos, que é aquela falta do cuidado. Eu ainda não sou idoso, ela não é idosa, a gente está longe, mas muito longe, é por isso que a gente está conversando agora, mas eu, na minha visão, eu quero chegar numa fase ativa, quero ser um idoso ativo, eu quero estar, sabe, martelando alguma coisa, lendo alguma coisa, conhecendo coisas novas, e é para isso que a gente está tratando desse assunto, desse tema, agora, porque é um preparo. Isso não adianta você cair de paraquedas já com 80, 90 anos, sem ter feito esse preparo com bem antecedência. Outra questão que é importante e se fala muito, hoje eu coletei aqui na internet, a questão financeira. Isso eu coloquei para nós dois respondermos juntos, que tem a ver, isso não tem como a gente fugir disso, falando independentemente. Isso serve para você, que é família, é filho, é pai, é mãe, é avô. A questão financeira. Como é que nós estamos nos preparando financeiramente para a aposentadoria? Quais são as estratégias para garantir uma estabilidade financeira? E aqui eu quero falar primeiro, Josi, porque esse sim é um problemão. É um problemão que certamente a gente vai enfrentar. Por quê? Nós não crescemos, nós não fomos criados numa família bastarda, nós não tivemos uma educação financeira e certamente isso se reflete para a grande maioria da população brasileira. A gente vem do sistema convencional, trabalha, quando chegarmos aos 65 anos, mais 35 de trabalho, a gente vai ter uma aposentadoria. Se a gente teve uma função muito boa, talvez a gente tenha uma aposentadoria mediana, que na prática mal vai dar para cobrir os remédios. E aí, uma pessoa idosa não precisa só de remédio, ela precisa de muito mais do que isso. E aí eu passo a bola para você. O que a gente está fazendo? A gente tem que ser verdadeiro.
Infelizmente, a gente não está fazendo nada. Por quê? Para que nós estivéssemos hoje pensando quais seriam as nossas estratégias, a gente já teria que estar fazendo há 10, 20 anos no passado. E é esse o conselho que eu dou para você jovem, você que está começando a vida agora. Você que está começando a vida agora e vai ter o seu dinheiro. Na nossa época, ninguém falava de educação financeira, nem os pais dela, nem os meus. Nós não passamos isso para os nossos filhos, porque a gente não tinha essa vivência. Mas hoje, com a tecnologia, tem aplicativo para educação financeira, para investimento. Você vai começar a sua vida agora, não, em hipótese nenhuma, pense em aposentadoria. Pense em investir. Pegue um pouco do que você vai ganhar. Se você vai ganhar R$1.000, guarde R$100, guarde R$10, não importa. Pense a longo prazo. Quando você chegar na nossa idade aqui, você tem um fundo particular de aposentadoria e não está se preocupando com isso. Nós não tivemos. Certamente a gente não vai ter. E sim, a gente vai ter um problema grande a ser enfrentado aí que a gente não sabe como fazer, infelizmente. Eu vou para o próximo item aqui. Questão da vida social e solidão. Como é que a gente está hoje trabalhando essa questão? Você falou que a galera com quem você lida vive esse drama. A maioria tem o drama da solidão. E a gente aqui, o que é que a gente, na nossa vivência hoje, como é que a gente vai lidar com essa situação? A gente sabe que em algum momento a gente vai estar sozinho. Difícil, porque só somos nós dois, né? Se ele vier a morrer primeiro, eu fico só. Se eu morrer primeiro, ele fica só. Pra gente é difícil, porque só somos nós dois, né? Filhos, a gente não... Tomara em Deus que os nossos filhos cuidem da gente, mas hoje do jeito que está, pelo que a maioria dos filhos hoje abandonam seus pais, eu espero em Deus que os nossos cuidem da gente. Pois é, essa é uma situação bem complicada, porque a gente já tem anos e anos de casado, somos muito bem juntos, a gente tem nossas diferenças e a gente é muito bem por isso, porque somos muito diferentes em muitas coisas, mas a gente sabe que em algum momento só isso não vai ser suficiente, a gente vai ter uma dependência física e a quem a gente vai recorrer? Bom, a gente pode esperar e deixar a sorte nos levar para algum lugar, ou a gente pode agir logo. Meus planos é de agir logo, por isso que a gente está tendo essa conversa e trazendo você aqui para participar conosco, porque a ideia é que a gente haja antes de acontecer. Eu quero finalizar aqui, Josi, não quero que o vídeo fique longo, mas uma questão que é importante também, a importância do apoio mútuo. Como você pretende apoiar, como nós pretendemos nos apoiar emocionalmente e fisicamente à medida que a gente está envelhecendo? Quais são os valores que fortalecem o relacionamento de um casal nessa fase de vida? O que eu penso, não é o de hoje, a gente tem que pensar nos anos que passaram. Então, esse apoio que eu tenho, que ele tem, isso já foi construído muito mais, quase 20 anos, né? Então, o nosso apoio não vem de hoje. Então, para a gente ter uma velhice, a gente sabe que o nosso apoio, eu sei que eu posso contar com ele e ele pode contar comigo. É por isso que eu disse, se ele vier morrer primeiro, para mim também vai acabar o mundo, porque a gente nós dois juntos, então a gente é muito parceiro, isso é muito importante para a velhice. A gente tem os nossos planos, né? Sim, a gente tem os nossos planos, e agora, saindo um pouco dessa questão, ainda dá tempo, tá? Dá tempo sim, a gente já sabe disso, o tempo já não é tão longo, porque isso é para você que é jovem, um dia desse a gente estava brincando, a gente estava, sem nenhuma responsabilidade, correndo aqui todos os riscos possíveis, agora a gente está aqui planejando com muita cautela como é que vai ser a nossa velhice. Sim, nós chegamos, somos 50 mais agora, mas a gente tem os nossos planos, e os nossos planos é que a gente não vai parar.
A gente não vai parar de forma nenhuma. A gente vai aproveitar muito, a gente quer viajar muito, a gente quer conhecer lugares novos, né? A gente quer ter uma experiência diferente até o momento em que as nossas forças não derem mais. A partir daí, sim, a gente quer, se tudo vai dar certo, estar com uma situação financeira equilibrada, para que a gente possa nos manter sem estar dependendo de ninguém. Aí, há uma pergunta que não quer calar, e você faz essa pergunta para mim, que eu tenho a resposta na ponta da língua. Como você me vê daqui a 20, 30 anos, velho? Rabugento e chato. É da boca para fora. Chato e rabugento. Isso é besteira. Só porque eu sou um pouco, sabe, organizado, certinho, essas coisas. Mas eu sei que a gente vai se virar desse jeito mesmo. Mas faz a pergunta para mim. Como é que eu te vejo daqui a 30 anos? Como é que você me vê daqui a 30 anos? Cara, é o seguinte, eu vejo a Josi... Eu vejo essa senhora aqui, essa jovem senhora daqui a 20, 30 anos, sabe, a pessoa mais doce do mundo, a pessoa mais delicada, a pessoa mais gente boa do mundo, e a mais desastrada do mundo. Por isso que ela depende de mim, porque sou eu que vou cuidar de tudo, sou eu que vou estar tirando as pedras do caminho, inventando coisa para que ela não se corte, ela não caia, não se quebre todinha. Então, é por isso que nós dois nos damos muito bem e a gente se complementa. E eu quero, para finalizar, aqui, essa é uma mensagem que eu quero deixar principalmente para os filhos, que vocês têm pais que vão envelhecer. Não se preocupem, isso é normal, tá? Mas se puder, não deixem eles sozinhos, tá? Não é para estar segurando, não é para estar protegendo, escondendo ali, não. Mas não deixe. Mesmo que ele esteja no asilo, vá visitá-lo. Que alguma vez foi a maior falta que os seus cuidados, as pessoas com quem você cuida sentem hoje. Falta de uma visita, falta de uma presença. Às vezes eles choram, não tem ninguém para ver. É triste. É isso, então, a pessoa velha, ela continua com os mesmos sentimentos, ela continua cheia de história para falar, para contar, ela continua com o mesmo desejo de viver, mas sozinho. Imagine você pegar um pássaro que passou a vida toda voando ali pela floresta, e você pega esse pássaro e coloca na gaiola. É assim que as pessoas velhas vão se sentir. Então, é isso. Quer comentar alguma coisa? Quer deixar uma mensagem de você que conhece essa parte melhor do que eu, para quem está nos assistindo agora? Como você falou, ame os idosos. É tão bom, eles têm tanta coisa aqui para nos contar, para nos ensinar. Só em pegar na mão dele quando eu chego, que eu vou para o meu serviço, que eu digo bom dia, eles te respondem bom dia, todo dia. É muito bom mesmo. Cuide dos seus idosos. Cuide dos seus idosos. Planeje, você que está longe de ser idoso, longe, melhor ainda, que maravilha, a gente já viveu isso, tá? E aproveita, não gasta tudo, não gasta, se planeja, investe, cria uma conta aí virtual, guarda, imagine você guardando um pouquinho durante 20, 30 anos, você não vai depender de ninguém para viver sua vida da melhor forma. Esse é o nosso recado, falando desse tema tão importante que a gente está vivendo agora, está se planejando, mas em algum momento todos nós vamos passar por isso e a gente quer, assim como nós, você também tenha o melhor momento da sua maturidade. Um abraço, até o próximo vídeo, bem casados aqui, Ivan, Josi, a gente está longe ainda de parar, viu? Até mais!